Queridos amigos, em clima de pandemia, em clima de restrição e confinamento, aquilo que se pede a cada um de nós é que exerça os talentos que Deus lhe deu e ponha ao serviço da comunidade algo que possa ter amealhado ao longo da sua experiência. Esta é a explicação para eu estar aqui convosco hoje. Saúde do fundo do coração a todos e faço votos para que as minhas pobres palavras possam ter eco no coração de alguém. Vou fazer uma modesta reflexão, ditada pelo sentimento de crise que todos vivemos, sem pretender de forma nenhuma a ousadia da última palavra, porque a última da palavra é a palavra dos ditadores, uma palavra socrática, uma palavra de abertura, uma palavra dialógica, uma palavra de humildade, ditada pela crise, a crise geral e concretamente a crise pandémica que vivemos. Começo por fazer uma referência inevitável na filosofia ocidental, Platão, porque de facto a filosofia ocidental não passa de uma gigantesca nota de rodapé da filosofia platónica. Toda a gente ouviu falar no mito da caverna, na alegoria da caverna. Há fogo por trás da parede e há seres que estão do lado de lá da parede e veem projetadas na parede à sua frente os objetos, mas a luminosidade que vem de trás da parede, daquele fogo primordial, ofusca-os e perturba-os. E dá-se um entorpecimento do seu olhar, de sempre verem os fantasmas dos objetos, que mesmo quando conseguem sair fora da prisão, querem regressar à prisão porque não se dão com a realidade de fora, a verdadeira realidade. Estão habituados à pequena e à fantasmática realidade. Isto é, há uma espécie de empobrecimento, uma espécie de entorpecimento do olhar e uma adaptação à realidade fantasmática, à realidade ilusória. Essa realidade ilusória é a realidade dos nossos 5 sentidos, própria da nossa existência, do aparato sensório-perceptivo. É por isso que David Bohm fala na ordem implícita do universo. Quer dizer que, para lá da aparente desordem, do aparente caos, lateja uma realidade, uma ordem objetiva que nos ultrapassa e que nós não conseguimos vislumbrar. Edward Lorenz fala no caos, no efeito da borboleta. O estalido do dedo provoca uma tempestade na costa do Pacífico, porque a alteração, a perturbação dos dados iniciais de um sistema provoca uma entropia em todo o sistema e provoca naturalmente o caos. Há sistemas naturais e sistemas humanos. Os sistemas naturais seguem uma certa linearidade, mas nos sistemas humanos, quando ocorre uma eventual desvinculação afetiva ou consciencial, essa desvinculação abandona o sistema às suas forças desintegrativas. É por isso que se deu a dissolução do Império Romano, etc. A palavra crise vem do verbo grego krino, significa dividir, distinguir. Stefan Jay Gould fala na destruição, no ciclo destruição-criação. Quer dizer, ele quando estava a estudar as grandes destruições, verificou que por cima de cada destruição havia uma nova criação que correspondia logicamente à destruição anterior. Por exemplo, com o rebentamento, com
a morte dos dinossauros, o chamado glaciar, o chamado estrondo, o rebentamento do México, que provocou a erosão e a extinção dos dinossauros, propiciou a emergência e o aparecimento dos mamíferos e atrás deles o ser humano. Isto é, a seguir a uma destruição veio algo de novo. A seguir a uma crise veio a luz. Toda a gente se lembra daquele episódio da barca de Jesus no mar da Galileia, quando ele adormeceu e os discípulos, todos medrosos, começaram a dizer: Mestre, nós morremos aqui, o mar está tão encapelado e tu estás a dormir. E Jesus disse: porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Quer dizer que a razão do medo está na falta de fé. Nós não acreditamos na ordem suprema e fiamos-nos apenas naquilo que são os dictates, os inputs e as informações do nosso sentido. É por isso que o mal, não um mal qualquer, não um mal objetivo, não um mal, digamos, universal, não um mal presidido ou comandado por um exército luciferino, não, mas o nosso mal é o mal que é desencadeado, criado em função ou através da disfunção perceptiva que nós temos. Há a crise e a fé. A crise e a fé são dois termos correlativos. É preciso, há uma crise porque há um caos. No caos há, porém, uma ordem autonómica, a ordem do ser, que nos escapa, porque nós apenas conseguimos desbilhotar, tactear essa ordem superior com a nossa ordem nomotética, isto é, através da nossa razão, a lei da nossa razão, que é naturalmente pobre e finita e, portanto, tacteante. O caos. O que é o caos? É o número de modos diferentes de dispor microscopicamente um conjunto de partículas, iões, átomos, moléculas, sem que um observador externo, macroscópico, portanto, possa diferenciá-los. Quer dizer, a ordem está lá, só que eu, sou um observador externo, não consigo ordená-los e diferenciá-los. É caos para quem observa, não é caos objetivo. Um sistema sai do estado de equilíbrio quando é perturbado e o seu estado se torna instável. E evolui então até um novo estado de equilíbrio, escolhendo de entre todos os que são disponíveis e que têm um maior número de particularidades e de possibilidades microscópicas e, com isso, um maior índice de entropia e, portanto, mais possibilidades microscópicas, mais entropia, mais desordem, mais caos. Os processos entre os estados de equilíbrio podem ser reversíveis e podem ser irreversíveis. O reversível é aquele que está, digamos, entre o passado e o futuro, naquele balanceamento entre o passado e o futuro. O irreversível é a seta do tempo. Passou, não volta mais atrás. Meus queridos amigos, eu, nas minhas aulas de epistemologia, costumava falar no iconoclasta, que era, por exemplo, a postura de Paul Feyerabend, segundo o qual o ambiente, o clima da ciência é um clima predominantemente anarquista, não é ditado pela ordem e pela lei. Isto é, eu costumo chamar uma multicausalidade suja. Quer dizer, na causalidade
não entra só o elemento anteriormente colocado, mas entram vários cambiantes, vários elementos, várias estruturas, emoções, dúvidas, hesitações, eventos, etc. Tudo concorre como se fosse um furacão, concorre para uma multicausalidade suja. A monocausalidade limpa é sucessiva, é linear, é, portanto, previsível. A multicausalidade suja, contudo, essa é mais difícil de prever, porque entra com elementos diversos. Por isso eu chamo multicausalidade suja, em contraponto com a monocausalidade limpa. Temos o Karl Raimund Popper, que fala na falsificação, no falsificacionismo, isto é, os pilares de uma teoria são sujeitos a um bombardeamento dubitativo para ver se resistem àquilo que são os seus ditames, os seus postulados científicos. É o chamado falsificacionismo popperiano. O Thomas Kuhn, que foi discípulo do Popper, fala no corte epistemológico, isto é, na sucessão lacunar da ciência, na evolução lacunar da ciência. Há falhas. É por isso que eu digo, por exemplo, o próprio Hegel, quando fala na síntese, não é? A tese, e fala na antitese e na síntese, a síntese não é um resumo. A síntese é algo novo que emergiu na evolução. E, portanto, há um salto quântico. A natureza, contrariamente àquilo que se diz, dá saltos, mas sempre sob a lei do equilíbrio. O acesso a novo estádio, ao novo campo de sentido, contrariamente àquilo que dizem os materialistas, dá-se através da consciência. Porque já o insuspeito Searle, o Roger Penrose, diziam que a matéria é insusceptível, é incapaz de promover um significado. Da matéria não sai algo mais que a matéria. Portanto, a causalidade material é uma causalidade horizontalista, enquanto que aquilo que se advoga é uma causalidade descendente, vertical, que é a consciência que está no âmago e está na origem de tudo. Queria falar no dilema antropopsicossociológico, em que, por um lado, a liberdade, a criatividade, a ruptura axiológica, isto é, as pessoas rompem, a pessoa diz não, como dizia José Régio no Cândido Negro, eu só sei que não vou por aí. E, portanto, é uma ruptura, tem a ver com a irrupção da criatividade. Ao contrário, a adequação, a normatividade, a sujeição ao cérebro sináptico, esta coisa de nós nos colocarmos todos no poço, no fundo do poço, em vez de agarrarmos a corda e estendermos a corda a quem está no poço, esta socialização, digamos, do poço, do afundanço e da mediocridade. Também gostava de fazer uma referência a uma coisa muito importante. Toda a gente acredita no postulado degradacionista, degenerativo, isto é, o envelhecimento como inevitável. Até agora, todo o conhecimento aponta no sentido, fala inclusivamente no limite de Hayflick, não é? O limite de Hayflick, a partir de 50 repetições, a célula já não se reproduz mais. Mas, como diz Deepak Chopra, eu acredito mais no todo do que nas partes. As células estão sujeitas ao todo que sou eu, um ser consciente. Quando o ser humano adotar um novo estado de consciência, quem sabe não vai conseguir sustar o desenvolvimento, do envelhecimento e do empobrecimento celular. Queria falar-vos agora concretamente do coronavírus.
sintomaticamente corona. Corona quer dizer coroa. Quer dizer, nós no nosso inconsciente atribuímos a este vírus uma coroa. Fazemos dele uma entidade coroada. Faz lembrar, e então nós cheios de medo, atordoados de medo, andamos zarampantados de um lado para o outro, fugindo a esta entidade. Portanto, este medo faz do vírus uma entidade. Faz dela, estabelecemos com ele uma guerra. A guerra implica um inimigo. O inimigo é alguém que nos quer destruir. Faz lembrar os gladiadores, quando entravam no Coliseu, levantavam o braço em direção ao imperador e diziam: Imperator, morituri te salutam. Isto é, vem o coronavírus, nós levantamos o braço e dizemos: Coronavírus, morituri te salutam. E damos entrada com o nosso medo, porque o medo é do mesmo sistema vibratório do que o vírus. Há uma espécie de casamento vibratório entre o vírus e o medo. Aliás, por alguma razão, às vezes falo na questão da violência doméstica. Porquê é que há violência doméstica? Porque há a vibração de uma pessoa que se sente vítima, e a pessoa que se sente vítima implica vibratoriamente o verdugo, o algoz. E, portanto, há uma correlatividade vibratória entre o atacante, o agressor, e a vítima que é agredida. É por isso que há pessoas, que são mulheres, sobretudo, que são agredidas por um marido, que aguentam uma vida inteira e não se despegam dele. E acabando, muitas vezes, em tragédia, como nós sabemos. O medo patológico, o medo do medo, o medo paranoico, implica a personificação do medo. É o demiurgo do avesso, como dizia o Henri Corbin, da era antidemiúrgica. É a guerra. É o inimigo enquanto alguém que nos pode e pretende destruir. O contágio é uma onda replicativa, mimética, não opção crítica, não consciência. Pelo contrário, toda a gente está mesmificada, toda a gente está universalizada, toda a gente está rasamente unificada na espera da segunda vaga. Há um livro de Alvin Toffler que é a terceira vaga, que é a segunda vaga. Toda a gente já está à espera da segunda vaga. E quem espera sempre alcança. O empastelamento informativo, isto é, a fustigação permanente de informação, falando disto, do número de mortos, disto, daquilo, provoca uma diluição, um empobrecimento das defesas e a transmissão dá-se muito maior vigor. Abissus, abissum invoca. O abismo atrai outro abismo. O medo. O medo faz lembrar aquilo que os treinadores de futebol fazem. Nas vésperas dos jogos, dizem: o jogo que vamos ter depois da manhã é um jogo muito difícil, ou o jogo da manhã é um jogo muito difícil. Quer dizer, em vez de passarem o tempo a realçar as qualidades dos seus jogadores, porque ele passa a vida a realçar os méritos e as qualidades e o medo que inflige à sua equipa, a equipa adversária. É aquilo que se chama em psicologia a profecia autorrealizada. E repito, o nível vibratório do vírus tem correspondência, tem equivalência ao nível vibratório do medo. Sobre a geografia do medo, umas palavrinhas. O que promove a infecção, a transmissão do vírus, do teor patogénico do vírus, não é tanto a densidade populacional, não são os grandes ajuntamentos, mas a uniformidade mental, a unidade mental de Gustave Le Bon, a miséria psíquica de Karl Jaspers,
a ressonância imediata. Todos estão afinando pelo mesmo diapasão. Todos pensam, todos têm as mesmas aflições, todos têm as mesmas lamentações, todos têm as mesmas dificuldades, todos têm as mesmas necessidades. Vivem ligados e unificados pela precisão e pela desgraça. E, portanto, o vírus avança triunfalmente. Porquê? Porque encontra uma ressonância vibratória correspondente ao seu teor vibratório. Portanto, aquilo que faz expandir a pandemia não é tanto a densidade populacional, mas a uniformidade mental das populações. Por alguma razão, os surtos se estão a verificar sobretudo nos lares. Porquê? Porque são pessoas que pensam pelo mesmo diapasão, fazem os mesmos gestos, levantam-se à mesma hora, sentam-se no mesmo sofá, têm as mesmas queixas, as mesmas memórias, as mesmas lamentações, a mesma refeição, as mesmas dores, tudo a mesma coisa. Portanto, estão uniformizados mentalmente, estão, portanto, empobrecidos e estão muito fragilizados na sua imunidade. Aquilo que verdadeiramente importa para a imunidade é justamente o estado mental. Ninguém de vocês, meus queridos amigos, ouviu um dirigente ou político ou da autoridade de saúde falar numa imunidade assente no nível espiritual e no nível mental e até no nível emocional. Só se fixam no aspecto meramente físico. Separação, afastamento, máscara, lavar as mãos, etc, etc. Mas ninguém se lembrou de dizer: façam meditação, criem imunidade mental, robusteçam a vossa emocionalidade, as vossas emoções, tudo isso que é fundamental. Façam uma caminhada no Santiago, façam uma caminhada até ao Santuário de Fátima, rejuvenesçam a vossa alma, o vosso sentimento, o vosso coração, encham o vosso coração de esperança, porque a esperança é muito mais importante do que a expectativa. A expectativa está ligada às coisas, ao nível físico, ao passo que a esperança abre-se à multidimensionalidade do humano. É preciso, portanto, operar uma ruptura axiológica, deixar a conformidade, deixar o poço, deixar a vida de sapo e encetar uma vida de príncipe. Isto é, uma vida em que realmente a pluridimensionalidade do humano esteja presente. Primado da consciência, uma causalidade descendente, como eu disse há pouco. Pouco importa, meus queridos amigos, sabermos com rigor qual é a origem do vírus. Se é das mãos do homem, como alguns dizem, se é um grito de socorro geopático, isto é, por sofrimento do próprio planeta Terra, a nossa Mãe Terra, a nossa Gaia, ou se é um ingrediente da própria dialética criativa entre destruição e criação, como eu referi ao princípio. Portanto, a esperança ultrapassa a mera expectativa de estarmos obcecados com o regresso à vida como era de antes. A vida, essa opção pelo que era, pelo mesmo de antes, é a mesma coisa que estarmos apegados às nossas evidências. Temos que nos desapegar das nossas evidências. As consequências de toda esta situação são crise de saúde mental, o hábito de ver só o que se vê bem, estarmos agarrados de forma pertinaz às nossas próprias seguranças. Consequência, por outro lado, o prestígio do sentir mais do que o pensar, o prestígio da inteligência mais do que a da rácio, da ação mais do que o ativismo, do ócio mais do que a ociosidade,
do vagar mais do que a pressa, da virtude cristiana do que virtude maquiavélica, o amor mais do que a paixão, a atenção, como diz Paul Buchner, do que a tensão. Quando nós passamos a vida a dizer que estamos a ficar mais pobres com a pandemia, estamos implicitamente a aceitar e a apregoar que vivemos no materialismo e só no materialismo. Dizer que a nossa confiança, a nossa esperança só está depositada no material, no materialismo. Porque nós podemos estar aparentemente mais pobres, com menos coisas, mas estarmos espiritualmente mais ricos. Meus queridos amigos, o grande equívoco é a pretensão do regresso à normalidade. O primado da autorresponsabilidade. Transforma em mim aquilo que quero ver transformado nos outros. Princípio da autorresponsabilidade. Meus queridos amigos, se não apanharmos o comboio da consciência, da evolução, um pouco mais adiante, de nada terá valido este sofrimento, esta paragem. Como diz Charles Journet, o importante não é sofrer, é ter sofrido. Temos que adotar uma atitude de humildade, de simplicidade, de solidariedade. Tomou, pois, Deus o homem e colocou-o no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Portanto, a perspectiva aqui não é o impiedoso dominador da natureza, o homem, mas o apacentador do ser. O solícito apacentador do ser, que tranquilamente faz comunhão, companheirismo com os demais seres da terra. A felicidade não está nas coisas. Eu posso ser rico, doutorado, mas deprimido. A felicidade está aquém das coisas, está no ser de todas elas. Nos Atos dos Apóstolos é narrado o Pentecostes. É muito interessante trazer aqui esse episódio bíblico, porque os apóstolos estavam todos confinados a um armazém, um recinto, todos cheios de medo, porque Jesus tinha desaparecido, não é verdade? Tinha morrido fisicamente, desaparecido fisicamente, e estavam apavorados. Com a descida do Espírito Santo, deu-se um salto quântico e eles foram pelo mundo inteiro pregar, e até hoje, por vídeo destes 2 séculos e tal, nós temos o cristianismo pujante em todo o mundo. Então, significa que é preciso o salto quântico, o salto criativo. O Albert Einstein diz, quando há um problema, e nós estamos a viver um problema, só há uma maneira de o resolver, é aceder a um estágio superior àquele em que o problema foi gerado. Isto é, só evoluindo em consciência, nós podemos ganhar essa batalha que eu fujo de dizer guerra, para não induzir em erro nossos amigos, contra esta entidade que nós coroamos, este ens coronatus, coronavírus, imperator, morituri te salutant. As coisas, meus queridos amigos, e vou terminar, podem ficar diferentes. Mas se a consciência não mudar, tudo continua na mesmice. Continuamos dentro da gaiola, aprisionados à nossa própria percepção doentia. Edgar Morin acaba de publicar um livro que eu recomendo, Changeons de Voie. Mudemos de via, de caminho. Façamos uma ecopolítica. Acreditemos no homem, mas não no homem material apenas, no homem multidimensional.
Não o homem unidimensional denunciado por Herbert Marcuse, mas por o homem multidimensional de Deepak Chopra e companhia. E assim seremos mais felizes. É o nosso caminho, o caminho da daimonia, o caminho da felicidade. Muito obrigado.